Nos últimos anos, a gente observou uma grande mudança no mercado de processadores. Com a aparição aí dos Ryzen, a gente teve uma boa performance com também um bom custo, preço competitivo, né? E isso obrigou a Intel a sair daquele modelo em que 4 núcleos 8 threads eram os processadores de ponta. Hoje em dia, 4 núcleos 8 threads são processadores de entrada, tanto da AMD quanto da Intel. A Intel aí na 10ª geração está trazendo esse modelo de 4 núcleos e 8 threads como os processadores i3. E a AMD está trazendo os Ryzen 3 agora na arquitetura Zen 2, como também 4 núcleos e 8 threads. É muito louco pensar que 3 anos atrás a gente tinha lá o i7 7700K sendo o processador topo de linha, o melhor processador para games, sendo também 4 núcleos e 8 threads. E fica aí então a nossa pergunta agora: será que 4 núcleos e 8 threads ainda é suficiente para os games atuais? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, comparando o Ryzen 3 3100 com outros processadores com bom custo-benefício, como também o Ryzen 5 1600AF e o Ryzen 5 3500X. Então, a gente vai comparar eles tanto em estoque como também em overclock, para vocês terem o máximo de informação nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Então, pessoal, vamos conhecer os processadores de hoje? O foco principal do nosso review é o Ryzen 3 3100, que nos foi cedido pela Terabyte Shop. Gostaríamos de agradecer a Terabyte e também vamos deixar os links de alguns produtos na descrição que achamos que estão com bom preço no site. Partindo para o Ryzen 3 3100, ele é um processador de 4 núcleos e 8 threads. E diferente do 3400G, ele já está na arquitetura Zen 2 em 7 nanômetros, com todos os ganhos de instruções por ciclo que essa arquitetura oferece, e também conta com 16 MB de cache L3. Diferente do seu irmão, o 13300X, que usa apenas um complexo de cores ativo, esse CPU usa 2. Em cada um deles, apenas 2 núcleos está ativado, tornando ele assim um quad-core. O preço sugerido dele é de $99, e em breve saberemos o seu preço no Brasil. Já o 13300X tem o preço sugerido em $120, mas infelizmente nós ainda não conseguimos um para o review. Mas o que nós conseguimos foi outro processador com preço sugerido abaixo de $100, que é o Ryzen 5 1600AF. Ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads, baseado na arquitetura Zen Plus, e diferente do 1600 normal, esse que tem o código AF tem algumas pequenas melhorias, como os 12 nanômetros, um pequeno ganho de PC e um controlador de memória melhor. O ponto forte dele em relação ao 3100 certamente é a performance em multitarefas, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Completando a nossa bancada dos CPUs baratinhos, a gente também tem o Ryzen 5 13500X, que também é um processador de 6 núcleos, mas não conta com SMT, ou seja, são 6 núcleos e 6 threads. Assim como o 13100, ele já foi feito na arquitetura Zen 2 em 7 nanômetros e tem todos aqueles ganhos de PC, frequência e também no controlador de memória. E diferente do 3100, ele tem o dobro de cache L3. Esses 32 MB vão dar uma ajudinha em alguns games, como o CSGO, que a gente vai ver daqui a pouco. Por os nossos testes de hoje, vamos verificar a performance de ambos processadores, tanto em estoque como também em overclock. Para a placa-mãe, a gente finalmente largou a famosa TB350BTC baratona. Não porque ela não era capaz, mas sim porque ela não tem um slot M2, que é onde eu estou deixando os jogos instalados agora, e também porque em estoque a gente está vendo a frequência um pouquinho abaixo da X470, provavelmente em relação à implementação do PBO. Já na parte da memória, a gente está usando o kit que a gente recomendou já no passado, o Crucial Ballistics de 3000 MHz com a latência principal CAS de 15. Esse é o kit que possui dois modos de 8 GB, que tem o código AES-BK. Tratam-se de chips Micron E-Die, que são muito bons de overclock. Apesar disso, fizemos um ajuste bem cagado, para dizer assim. E a gente fez isso para refletir o que a maioria dos chips também deve conseguir atingir. Lembrando que o processo de treino da placa-mãe e a BIOS é muito importante para conseguir boas sequências. Não depende apenas dos seus chips. Então, o famoso 3200 MHz 16, 18, 18, 18, 36 foi usado nos primários e os secundários vão estar aparecendo aí na tela para vocês. A placa de vídeo utilizada foi uma GTX 1080 Ti AMP da Zotac, sem overclock, apenas com o fan setado em 70% para garantir boas temperaturas e boas frequências. Além dos testes com o processador em estoque, a gente também fez overclock, e conforme vocês votaram, a gente fez overclocks mais razoáveis, aonde a maioria das pessoas também deve conseguir atingir. Eles ficaram assim: o Ryzen 3 3100, que é o melhor chip de todos em termos de qualidade de silício, pelo que a gente viu nos reviews afora, parece que 4.4 GHz é algo bastante atingível. Então testamos ele em estoque, com 4.4 GHz, e também no talo com 4.55 GHz, e esse último também com a memória ajustada em 3.800 MHz. Vamos para o próximo CPU. O Ryzen 5 1600AF foi o oposto do 3100. Parece que pegamos uma sample bem ruim. Começamos testando ele em 4.1 GHz, o que até é bom considerando a arquitetura do chip, mas como a tensão estava alta, a gente baixou para 4.05 GHz, onde ele ficou mais frio e bem estável. Já o Ryzen 5 3500X parece ser um Zen 2 mais padrão dos antigos,
onde 4.3 GHz parece ser o limite do seguro para uso diário. Eu provavelmente devia ter testado ele nessa frequência, mas não resisti àquele empurrãozinho e botei 4.375 GHz. A diferença deve ser pequena em relação ao C normal de 4.3 GHz. Agora que a gente já sabe de tudo isso, vamos ver como é que eles saíram. Começando com o Cinebench R15, que é um benchmark sintético do Cinema 4D, podemos ver que as 12 threads do Ryzen 5 1600AF realmente fazem a diferença, ficando à frente de todos os CPUs, mesmo em estoque. O surpreendente é que com o overclock, tanto o 13500X quanto o 3100 chegaram bem perto desse valor. O resultado do 3100 no talo foi com memória 3800 MHz e a frequência de 4.6 GHz. Isso foi só para ver se eu conseguia passar o 3500X também com overclock. Nos games, eu diminuo esse clock para 4.55 GHz. Partindo para os games, temos um resultado bastante curioso no Assassin's Creed Odyssey. A primeira coisa que chama atenção é a média do 13600 com overclock no talo, tanto em CPU quanto em memória. É interessante ver como ficam as coisas quando a gente bota elas no limite. Mas voltando para o mundo real, de uso diário, o 13500X chama mais atenção por ser bem mais estável conforme a gente consegue ver no % low. O curioso é que esse game adora alocar várias threads e mesmo assim o Ryzen 3 3100 ficou à frente do 1600AF. Mas esse jogo vive me surpreendendo com resultados atípicos. Então vamos adiante. Já o CSGO é o oposto do Assassin's Creed Odyssey. Esse é um game que aloca poucas threads e não parece dar bola para SMT ou Hyperthreading. Além disso, o cache do 13500X, que é o dobro do 13100, parece ser o fator determinante para esse resultado. Provavelmente também esse é o motivo pelo qual a gente vê os processadores Zen 2 da AMD sempre à frente da Intel no CSGO, já que eles são bem mais generosos no cache L3. Outro resultado interessante foi no Red Dead 2, onde o 1600AF reagiu e finalmente começou a mostrar que não serve só para produtividade, passando até mesmo o 13500X com overclock. O 3100 com overclock no talo ainda consegue ser melhor, mas vamos ser realistas, dificilmente alguém vai jogar assim no dia a dia. No Shadow of the Tomb Raider, o 1600AF mais uma vez volta a reagir, mas não na média de frames, e sim num % low. Ele se mostrou muito mais estável que os outros dois processadores, mostrando que esse jogo sim faz um bom uso de várias threads, diferente do Assassin's Creed Odyssey, que é imprevisível. E esse é um assunto interessante. Nem sempre a melhor média de frames significa a melhor experiência. É bem preferível ter uma média menor, mas em que os jogos sejam entregues com consistência, ao contrário de uma média alta e inconsistência. Os outros jogos todos apresentaram resultados muito semelhantes, que foi com o 3500X na frente. Então vamos dar uma passada rápida por eles. No The Division 2, o Ryzen 5 3500 ficou na frente, até mesmo do 3100 com overclock no talo. No Far Cry 5, a situação também foi bem semelhante, porém chamando a atenção por 1% low do 3500X, mostrando uma excelente estabilidade. Já no Rainbow Six Siege, o 3500X ficou na frente de todo mundo, até mesmo em estoque. Então agora que a gente já viu a performance desses processadores, vamos discutir um pouco mais sobre o Ryzen 3 3100. Eu sei que o 3300X roubou o show com as latências menores e o design de CCX único, mas ainda assim o 3100 é um excelente processador para jogos. Com o preço alto do dólar hoje, esses $20 de diferença no preço sugerido da AMD são mais de R$100 numa conversão direta. E no preço final, eu acredito que possa chegar até a R$200 de diferença. E isso colocaria ele quase na mesma faixa de preço de um 1600AF. Então, vai da necessidade de cada um. Na maior parte dos games, em estoque, o 3100 entrega uma performance bem semelhante à do 1600AF, sendo um pouco melhor ou pior, dependendo do jogo, com exceção do CSGO, é claro, que depende muito mais de menos threads. Já quando o assunto é overclock, o 3100 tem uma margem bem maior e consegue facilmente abrir uma boa margem do 1600AF nos jogos testados, além de conseguir subir a memória melhor, que é fruto da arquitetura Zen 2. Isso é para quando o assunto é games. Na parte de produtividade e multitarefas, o Ryzen 5 1600AF se sai melhor, mas surpreendentemente não muito melhor. O fato de um overclock moderado quase ter conseguido a performance estoque do 1600AF no Cinebench R15 foi um fato bem curioso para mim. Lembrando que também existem programas que não fazem um bom uso de todas as threads disponíveis, embora isso seja menos comum do que em jogos. Então, o 1600AF leva vantagem no quesito de multitarefas. Já o 3500X é meio que o CPU intermediário entre os dois, mas pelo preço que ele custa hoje em dia, é difícil chamar ele de custo-benefício. Se for para gastar mais de R$1.000, é mais fácil partir logo para um 13600. Se perguntarem para mim, pessoalmente, qual dos dois processadores eu escolheria? Bom, primeiro vocês têm que levar em consideração que eu não sou um cara muito comum quando o assunto é hardware. O que é legal para mim, provavelmente não vai ser legal para o cidadão normal. Quem me conhece sabe que a resposta é meio óbvia. Eu, sem sombra de dúvida, iria num Ryzen 3 3100. Só o fato de eu poder subir e ajustar a memória bem melhor que num Zen Plus já é o suficiente para isso. Ah, mas memória boa é cara. Não, memória boa não é cara. Assistam os vídeos do canal
a gente tem recomendações de kits custo-benefício, tanto para 8 GB quanto para um kit de 16 GB. Ambos podem ser facilmente ajustados para 3.733 MHz. Eu, inclusive, já subi mais de 4.600 MHz em memórias Smart com o chip Samsung eDAI, que me custou R$ 115. E claro, também tem a parte de overclock de CPU, que se mostrou ser bastante elástica. Me parece que o processo de 7 nanômetros do Zen 2 já está melhor do que no lançamento. Antes era difícil conseguir atingir mais de 4.3 GHz, e os CPUs recentes que eu peguei, todos fizeram isso com bastante facilidade. Fica aí então o meu review do Ryzen 3 3100. Eu recomendo sim o processador, e acho que 4 núcleos e 8 threads ainda é suficiente para os games atuais, inclusive games pesados, onde ele não teve problema de atingir e manter os 60 frames por segundo. Para curtir mais maluquice do Casual Gamers, entra lá no Twitch e segue a gente, Casual Gamers Brasil. A cada novo seguidor, um Xbox pega fogo. E para acompanhar os nossos testes na íntegra, já editados, sigam também o nosso canal aqui no YouTube, Casual Game Test e Benchmark. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!